Bom, turminha, continuando a aula de História, agora na página 96, a Pro acabou de falar sobre a importância do trabalho na vida do ser humano, né? A importância da criação da roda. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de trabalho que existe, os diferentes tipos de trabalhos, tá bom? Então aí começa com uma pergunta sobre os tipos de trabalho. O que você entende por trabalho? Para você, o que é trabalho? Pensa você mesmo, conversa com a pessoa que está ao seu lado e aí coloca a sua resposta nessa questão aí, ó, nessas linhas. É uma resposta pessoal. Para você, o que é o trabalho? Coloquem aí. Pausa o vídeo, depois dá o play. Acompanhe a leitura com a Pro desse textinho que está abaixo, tá? Ó. Desse textinho aí. Eu quero que você acompanhe na sua apostila com o seu dedinho. Vamos lá? Tá assim. Trabalho é o conjunto de atividades que o ser humano exerce para atingir determinado fim. Essas atividades tanto podem ser produtivas quanto criativas, podendo exigir grande esforço físico ou intelectual. Quando o trabalho exige força física ou habilidades manuais, é denominado trabalho manual ou braçal, como a construção de uma casa, a limpeza, a produção de móveis, o artesanato e etc. Quando o trabalho exige o pensamento e o raciocínio, é denominado trabalho intelectual, como a composição de músicas, a escrita de livros, a criação de uma máquina ou brinquedo, a descoberta de um medicamento e etc. Em alguns casos, os trabalhos manual e intelectual podem acontecer ao mesmo tempo. É o caso de um artista que constrói uma grande escultura, o que exige tanto a habilidade manual com as mãos e o esforço físico e também o pensamento para que sua ideia se torne realidade. Então tá, finalizamos esse textinho. Aqui está dizendo que o trabalho ele é um conjunto de atividades que o ser humano exerce para atingir determinado fim. Por exemplo, eu tenho o meu trabalho, eu sou professora. Dentro do meu trabalho eu tenho diversas atividades. Eu faço planejamento de aula, eu planejo construção de atividades, de avaliações, correções. E todas essas atividades que eu tenho no meu trabalho é para atingir um determinado fim, que é a aprendizagem da criança, a aprendizagem de cada criança. Mas isso existe em diversas profissões. O médico, ele tem várias atividades para um determinado fim, que é manter a saúde e a qualidade de vida do paciente. A mesma coisa do atendente de telemarketing, que ele tem diversas atividades para atender o cliente, para vender um produto por telefone e várias outras profissões que existem, certo? Esse texto da sua apostila também explicou que existem dois tipos de trabalho. O trabalho manual, sempre que você ouvir essa palavra manual, é que está relacionado com as mãos. Então, o trabalho manual e o trabalho braçal, que é o tipo de trabalho que precisa da força física para ser realizado, ou seja, a força do corpo. Por exemplo, um pedreiro, uma pessoa que trabalha numa construção, ela vai sempre precisar da força do corpo dela para carregar saco de cimento, para carregar tijolos, para carregar areia, para construir ali aquela casa ou aquele prédio. Então, um exemplo de um trabalho braçal é o pedreiro, porque ele precisa muito da força do corpo dele. E o outro tipo de trabalho é o trabalho intelectual, que é aquele que utiliza muito o pensamento e o raciocínio. Não que o trabalho braçal não precisa também, mas o trabalho intelectual, ele vai estar diretamente relacionado com o pensamento. Por exemplo, o professor.
A professora, na hora de planejar uma aula, na hora de dar uma aula, ela usa muito o raciocínio, o pensamento, a melhor atividade para ser desenvolvida naquela aula. Então, o professor, a profissão de professor é um trabalho intelectual, porque utiliza muito o pensamento e o raciocínio. Outro exemplo que está até no texto é dos cientistas, o que estão procurando, por exemplo, uma vacina contra o coronavírus. Eles estudam muito, eles pesquisam muito, então eles estão sempre colocando em exercício o pensamento e o raciocínio. Então é um trabalho intelectual, certo? E também existe o tipo de trabalho que utiliza os dois ao mesmo tempo. O braçal, que é a força do corpo, e o intelectual, que é o do pensamento. O texto deu exemplo de um escultor, um artista que faz uma escultura grande, por exemplo. Ele precisa do pensamento e do raciocínio para colocar a ideia dele em prática ali naquela escultura, e ele também precisa das habilidades manuais das mãos e a força física do corpo para conseguir fazer uma escultura grande, certo? Deu para entender a diferença do trabalho braçal para o trabalho intelectual? O trabalho braçal pode falar braçal ou manual, tá bom? Vamos para a questão número 1 da página 96 de História, que está assim: converse com seus colegas e faça uma lista de atividades que representam trabalhos manuais e trabalhos intelectuais. Então, para quem está sem apostila, lembra que vai precisar fazer, uma tabela parecida com essa da apostila, tá? Divida, de um lado, escreve de caneta, trabalho manual, e do outro, trabalho intelectual. E nós vamos escrever juntos alguns tipos de trabalho aí, separando por área, tá bom? Bom, crianças, então vamos lá. Trabalho manual. Pensa na sua casa. Que tipo de trabalho manual? A Pro já falou pedreiro. Então, coloca aí na sua apostila. Pedreiro. Outro tipo de trabalho manual, que é aquele que precisa da força do corpo e da agilidade das mãos. Pensa um pouquinho. Qual o nome daquela profissão das pessoas que passam lá com caminhão de lixo durante a semana? É o coletor de lixo. Então, escrevam. Coletor de lixo. Façam com a letra bem caprichada, tá bom? Outro trabalho manual. Pensa um pouco. Aquele que varre as ruas, as calçadas, é o gari. Escrevam. Gari. Qual outro tipo de trabalho manual que nós podemos colocar aqui desse lado da tabela? O faxineiro, certo? Faxineiro. Faxineiro. Agora, do outro lado da tabela, vamos colocar 4 profissões que são trabalhos intelectuais, ou seja, precisam do pensamento, trabalham muito com raciocínio. Pensa aí com a Pro. Cientista. Cientista. Eu pensei num outro aqui que precisa também estudar muito, ler as leis para proteger as pessoas, defender um caso, é o advogado. Advogado. Um outro, pensa aí, o médico, né? Que atende as pessoas. Precisa estudar as medicações, a melhor medicação para uma determinada doença. Mais algum, pessoal? Pensa aí com a Pro. Cientista, advogado, médico, professor, né? Que nós já falamos. Certo? Aqui no trabalho manual, do lado do trabalho manual,
Nós poderíamos colocar vários outros, como por exemplo, jardineiro, que é um trabalho manual, braçal, a costureira, que é um trabalho manual também, apesar que a costureira, ela precisa muito dos dois, do raciocínio, né, do intelecto e também das mãos para criar uma roupa. Nós poderíamos colocar também aqui o agricultor, que é aquele que trabalha com a terra, com a plantação, com a colheita. E desse lado do trabalho intelectual, nós poderíamos colocar várias outras pessoas também, como por exemplo, o administrador de empresas, a pessoa que trabalha com tecnologia, com computadores, certo, pessoal? Vamos para a próxima página agora, página 97. Bom, na página 97, começa com um pequeno textinho, tá? Acompanha com a Pro aí na sua apostila. Como vimos, a transformação da natureza pode receber o nome de trabalho, mas existem duas palavras importantes a serem compreendidas: emprego e profissão. Você entende a diferença dessas duas palavras? Diz-se que alguém tem um emprego quando possui cargo ou função em um local de trabalho. Já a profissão é o nome da atividade especializada que uma pessoa exerce. Por exemplo, uma pessoa faz faculdade de engenharia porque pretende ter a profissão de engenheiro. Quando essa pessoa for contratada por uma empresa, ela terá o emprego de engenheiro. Então, esse textinho está falando que a transformação da natureza pode receber o nome de trabalho. Porque lembra que a Pro explicou que os seres humanos começaram a transformar a natureza com plantações, fazendo estradas, por meio do trabalho físico, do trabalho para melhorar a vida deles, certo? E aqui tá falando um pouco sobre a diferença desses dois nomes, dessas duas palavras, profissão e emprego. A profissão, ela representa uma pessoa que ela é especializada naquilo. Por exemplo, aqui deu o exemplo do engenheiro. A pessoa quando ela vai lá na faculdade e faz um curso de engenharia e ela se forma, ela vai procurar um emprego com a profissão dela de engenheiro, certo? Ela estudou para ser aquilo. Então, a gente só fala que uma pessoa tem uma profissão quando ela estudou para exercer aquele trabalho, para exercer aquilo. Tudo bem? Deu para entender isso? Um outro exemplo, um médico. Para ele ter a profissão de médico, ele precisou fazer uma faculdade, estudar muitos anos. Então, não é simplesmente um emprego, é uma profissão, porque ele se especializou para exercer aquela atividade, tá bom? Aí tem a ilustração mostrando o rapaz aqui estudando para ter a profissão de engenheiro. Ele se especializou para ter essa profissão, certo? Então, pergunta número 2 da página 97 de História tá assim: que profissões você conhece? Que profissões? Lembra que profissão é aquele que é necessário estudar, fazer um curso, uma faculdade. Tem várias: enfermeiro, veterinário, dentista. O que mais? Diversas profissões. Mecânico é uma profissão. Então, pausa o vídeo e pode escrever aí, sempre separando as palavras com vírgula e a última coloca o ponto final, tá bom? Número 3, ainda na página 97, escreva abaixo a profissão de duas pessoas da sua família. Então, agora pergunta aí para duas pessoas adultas, né, na sua família, a profissão dela e escrevam nessa linha no exercício número 3, tá bom? E o exercício 4 tá assim: observe as imagens a seguir, identifique as profissões que cada uma delas representa. Então, vocês vão observar essas fotos aí e colocar o nome da profissão abaixo da foto. Olha com atenção a primeira foto, é a profissão de dentista. Pode escrever aí nessa linha. Depois, quem trabalha na padaria é o padeiro. Pode anotar. Aqui ao lado é o professor. Escrevam abaixo da foto.
E por último, tá vendo que a pessoa está olhando a planta de uma casa? É o arquiteto, como é uma mulher arquiteta, tá bom? Então, vamos finalizar a aula de história aqui. Espero que vocês tenham acompanhado bem, feito as atividades. Até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!